Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando a nossa saga, né, que é uma saga subindo degraus passo a passo. Repare, coerência e coesão. Meu aluno, a coerência não tem muito o que falar não, coerência é a formação da lógica, né, de uma unidade lógica de sentido. Um texto incoerente é um texto que não tem lógica. Por exemplo, eu uso um conectivo adversativo e sem adversidade, sem uma oposição de ideias. Não entendi. Ele estuda muito, mas passa. Isso é incoerente. Porque se é o mais, repare, tende a haver aqui uma oposição de ideias. Então, na verdade, ele estuda muito, mas não passa. Aí ficaria coerente, porque eu estou usando um conectivo de oposição. Então, a coerência nada mais é que a lógica, uma unidade lógica de sentido. Para eu ter lógica, eu preciso costurar esse texto. Então, a coesão são as várias ligações que ocorrem no texto. É como se fosse a linha que costura o tecido para virar uma calça jeans. Um texto sem coesão nada mais é que um pano aberto na loja. Aí você pega o pano e pega a linha e começa a costurar esse pano. Aí desse pano costurado se forma uma calça jeans. Aí se forma um texto coerente, desde que traga consigo uma lógica, ok? Legal. Então repare o seguinte, o que então que é coesão textual? Coesão são os vários mecanismos de ligação dentro de um texto. E, lógico, nós vamos nos prender aos mais importantes. Os mais importantes, temos de dar importância aos elementos que fazem a referenciação. Quando eu falo em referenciação aqui, tente entender a referenciação dentro do texto, no texto, no ato da escrita, quando você está escrevendo. Esse que é o tal do perigoso, e é o tal do perigoso a que vamos nos prender. Então, repare, Fabão, joga aqui para o meio. Esse, né, tal mecanismo chamado coesão, esse mecanismo, ele pode ocorrer fora do texto, que não vai nos interessar agora, a tal da esófora, ou dentro do texto, no ato da escrita, quando você está escrevendo. Quando ocorre dentro do texto, repare que é dentro, é intratextual, também chamada a tal coesão intratextual de endófora. O que é endo? Endo é tudo que ocorre dentro. Endo vem de dentro, dentro do texto. Beleza? Legal. Essa tal endófora, aí eu vou tirar agora uma setinha, ela pode ser por anáfora, e Alexandre, só nome esquisito, hein? Ah, mas com o tempo fica bem familiar, pode ficar tranquilo. Anáfora, ou pode ser por catáfora. Você vai entender facilmente comigo aqui. Agora, antes de entender o que é a anáfora e o que é a catáfora, você tem de entender isto aqui, ó. Quero isto. Isto é o quê? A sua aprovação. Repare que este pronome demonstrativo isto, ele está apontando para um elemento futuro no texto. Então, este elemento aqui é o que vai retomar. O que vai retomar é o tal do referenciador. Não se esqueça de que o sufixo do é formador do agente de uma ação qualquer. Não por acaso o lutador, ele luta. O jogador, ele joga. O bebedor, ele bebe. Então, nada de falar assim, vou beber água no bebedor. Não, o bebedor é você. Você vai beber água no bebedouro. Nada de colocar
o babador no neném. Ah, coloque lá o babador no neném. Não, o babador é o neném. É ele que baba. Na verdade, você vai colocar o babadouro no babador, que é o neném. Então, o referenciador é aquele que faz a referenciação, que faz a retomada, que no caso é o pronome isto aqui. E o elemento que vai ser retomado vai ser o referente. Então, o que retoma é o referenciador. E o elemento que vai ser retomado é o tal do referente. Ok? Veja, já comece a olhar com um olhar clínico o seguinte. No primeiro exemplo, o elemento que vai ser retomado está depois do referenciador. Agora repare no segundo exemplo. No segundo exemplo, o elemento que vai ser retomado está antes do referenciador. E isso é que vai gerar a anáfora e a catáfora. Vai depender da posição do referente. Se o referente vai estar antes do referenciador ou se o referente vai estar depois do referenciador. E isso gera a tal da anáfora, que vem de antes, e catáfora, que vem de depois. Então, para você visualizar isso com mais clareza, vem com o papai, acompanhe comigo. Repare aqui, ó, anáfora e catáfora. Beber um golinho de água para levantar o moral, para molhar a garganta. Repare só. Na anáfora, o referenciador, preste atenção, ele retoma um referente que estará antes dele. Não por acaso esse vem de anáfora, vem de antes. Então, no exemplo que a gente já viu, repare que o referenciador é o isso. O referenciador. Vou colocar aqui de novo. Referenciador. Referenciador é o que vai retomar. E o elemento que vai ser retomado está aqui, ó, a sua aprovação, que é o tal do referente. Percebeu? Referenciador e referente. Então, acompanhe. Quando o tal do referente vier antes do referenciador, a gente vai falar que está ocorrendo a tal da anáfora. Anáfora é quando o referente aparece antes do referenciador. Repito, o de anáfora vem de antes. Isso é legal para você memorizar. Agora, joga mais Fabão para cá. E se o safado do referente vier posposto, vier depois do referenciador, se ele for um elemento futuro no texto, aí do grego futuro vem aqui o kat. Esse kat aqui, ó, kat significa depois. Repare, Alexandre, eu achei que fosse gato. Cat, não tem nada a ver. É cat que vem depois. Então, quando o referente vem depois, repare, o referenciador, ele retoma, ele aponta para um referente que estará depois dele. Então, aqui, ó, de novo, o referenciador é o isto. Referenciador é o isto. E o referente, aqui, ó, a sua aprovação. Está depois, tá vendo? Então, o referente aparece depois e o referenciador aparece antes. Quando o referente vier antes, nós temos a anáfora. Quando o referente vier depois, nós temos a catáfora. Até aí direitinho? Agora um detalhe, aqui de repente você não se prendeu. Você viu que quando eu retomei com o pronome demonstrativo um elemento anterior,
eu usei o isso, com S de saúde. E repare que quando eu peguei um elemento futuro no texto, quando o elemento referenciador retomou ou apontou para um elemento futuro no texto, eu usei o T de tatu. Alexandre, tem de ser assim. Como é que você decora isso? Eu decorei assim, no alfabeto, quem é que vem primeiro? O O vem primeiro, o S ou o T? Ih, Alexandre, A, B, C, D, não, eu já vou colocar para você aqui, ó. R, S, T. Como é que eu memorizei? Se o S vem primeiro, ele retoma o que vem antes. Se o T vem depois, ele aponta para o que vem depois. Ele retoma o que vem depois dele. Então, S antes, T depois. Isso serve para toda a galera do S de saúde. Você se lembra, né? Quais são os pronomes chamados demonstrativos. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, aquela galera. Isso, isso, esse, esses, essa e essas. Aí a galera do T de tatu, isto, preste atenção, este, estes, esta e estas. Então, isso serve para qualquer um deles, a lógica vai ser a mesma, ok? Então, cuidado para não dar mole. Mas, Alexandre, sabe qual é a minha dificuldade? Fala pro papai, vem aqui, Fabão, joga para cá. E se eu tiver que retomar uma dificuldade que eu tenho? 2 ou 3 referentes. Ah, meu aluno, aí você vai ter de usar aquela galera do S, do T e do aquilo. Que eu já vou até colocar aqui de novo. Vou colocar aqui, ó. Ó, isso é a galera do S. Isso, esse, esses, essa e essas. Esta galera aqui é do S de saúde. A galera do T de tatu, isto, isto, este, estes, esta e estas. É a galera do T de tatu. Aí tem mais uma galera do aquilo. Aquilo, aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Beleza. Então são as 3 galeras. Aí, se você retomar 2 referentes, você vai usar a galera do T de tatu e a galera do aquilo. Calma. E se você retomar 3 referentes, você vai usar a rapaziada todinha. Alexandre, mas e se eu quiser retomar 4 referentes? Aí, meu aluno, você não pode usar a galera não pode usar o pronome demonstrativo. Aí você usa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Você vai fazer uma retomada de uma outra maneira, que não seja por meio dos chamados pronomes demonstrativos. Então, deixe-me colocar 2 exemplos aqui quaisquer. Olha só. Quer ver? Exemplos bobos. Maria, Maria e José. Maria e José, aí um contexto qualquer aqui, né? São casados. Eles são casados. Repare, agora eu não quero escrever Maria e José de novo. Eu vou retomar por meio dos pronomes chamados demonstrativos. Então, veja só. Como José está mais perto, para o mais perto havendo 2 referentes, eu uso para o mais perto a galera do T de tatu, isto, este, estes, esta e estas. Sendo José, repare, este é um cara muito legal. Este quem? Este é José. Aí, continuando,
E agora eu vou retomar Maria. Já que Maria está mais distante, aí eu vou ter de usar a galera do aquilo. Aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. E aquela é uma mulher de muita fibra. Percebeu? Então eu usei aqui a galera do T de tatu, já que são dois referentes, para retomar o mais próximo é o T e para retomar o mais distante é a galera do aquilo. Alexandre, e se forem três? Vou botar três aqui. Maria, vírgula, José e João, são ricos. São ricos. Legal. Agora vou retomar os três. Agora são três referentes. 1, 2, 3 referentes. Eu vou retomar por meio daqueles tais pronomes. Quando são três, o mais próximo continua sendo da galera do T de tatu. Isto, este, estes, esta, estas. Então, João aqui, eu vou retomar com T. Deixe-me pegar o azul. Este é empresário. Legal? Então, quem é este? É João. Agora, para retomar o José, que é o intermediário, é o que fica no meio intermediando entre Maria e João, eu vou usar a galera do S de saúde. Para retomar o do meio, o intermediário é S de saúde. Esse é funcionário público. Funcionário público e rico? E que funcionário público é esse? Tá estranho, hein? Então tá legal. Então tá retomando José, que é o do meio. E para retomar a Maria, que está mais distante? Aí aquela galera do aquilo de novo. Aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas. Como é Maria e aquela é comerciante. Percebeu? Então você vai usar isto aqui sempre. Então o limite, né? O limite aqui são três referentes. Repito, se eu tivesse de retomar agora o Antônio, o Carlos, o Alexandre, o Pedro, aí eu vou usar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ou vou escrever de uma outra maneira mais clara para que o leitor entenda, né? Simples dessa maneira, como tem de ser. Então agora, beber aquele golinho de água e o que vamos fazer com calma? Vamos fazer questões envolvendo o assunto coesão textual, basicamente. Que coerência, como eu repito, não tem teoria. Ser coerente é ser lógico o texto, ok? Vamos nessa, meu garoto. Vamos comigo lá. Vou botar minha canetinha. Repare. Começando, primeiro aqui. Vou ter de ler, né? O direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios. Repare só. Principalmente em tempos de globalização e interdependência dos sistemas econômicos. Entre esses pontos de atenção destacam-se três. O primeiro é a guerra fiscal ocasionada pelo ICMS. O principal tributo em vigor atualmente é estadual, o que faz contribuintes e advogados se debruçarem sobre 27 diferentes legislações no país para entendê-lo. Repare agora. Peraí, garoto. Ah, meu garoto. Voltou. Mas para ficar... Ó, cadê minha canetinha? Vai, canetinha. Isso se tornou um atentado contra o princípio da simplificação. Aí eu quero saber, isso é o quê? O que se tornou um atentado contra o princípio da simplificação? Eu vou ler daqui, ó, de novo. O principal tributo em vigor atualmente é estadual. No caso, o que faz é estadual. O que faz contribuintes e advogados se debruçarem sobre, repare,
27 diferentes legislações do país. Meu aluno, se são 27 legislações diferentes no país para entender o ICMS, tá de brincadeira se o que não existe, no caso, então, aí, o princípio da simplificação. Para eu entender o ICMS, eu preciso mergulhar em 27 diferentes legislações. Então, de repente, é melhor não entender o ICMS, né? Então, o que fere o princípio da simplificação é exatamente essa ideia. Qual ideia? Contribuintes e advogados terem de se debruçar sobre 27 diferentes legislações no país para entendê-lo. Então, repare a pergunta que interessante. No texto tal, o pronome que inicia o trecho isso, se tornou um atentado contra o princípio da simplificação, remete a quê? Remete a quê? Ou seja, quando fala remete, ele está falando sobre retoma. Retoma dentro do texto o quê? Agora, bota grandão. Meu aluno, isto aqui é uma questão, dizem por aí, de interpretação textual. Interpretação textual. Isso não é interpretação textual, meu aluno. Isso é uma mera compreensão textual. Se você leu o texto e compreendeu o que fere o princípio da simplificação, são as tais 27 legislações ligadas ao ICMS, você não teve de inferir nada, você não teve de chegar a nenhuma conclusão. Você simplesmente leu o texto, viu o que está explícito, entendeu o que está escrito explícito e respondeu a questão. Num dos blocos, numa das aulas, eu falei sobre isso. Aí o aluno, ele traz a questão para mim e fala assim, Alexandre, vou desistir, estou com uma dificuldade danada. Olha essa daqui, ó, de interpretação textual. Quem disse que isso aqui é interpretação textual? É uma mera questão de coesão textual, de compreensão textual, se você é capaz de ler e compreender um texto. Sejamos francos. Se você vai me representar, por quê? No momento que você virar funcionário público, você está me representando, eu sou contribuinte. Se você vai me representar, no mínimo, você tem de ser capaz de ler um texto e compreender. Porque senão, como é que você representa o povo brasileiro sem saber ler e escrever? Alexandre, mas tem muita gente aí que não sabe, hein? Aí já é uma outra discussão, meu aluno. Aí entra vai entrar numa outra conversa. Mas é o mínimo para você chegar lá. Alexandre, como é que eu melhoro isso? Treinando. Então, repare. Remete aqui, letra A oração guerra fiscal ocasionada pelo ICMS. Tem nada a ver, perdida. Letra B, a ideia de que o ICMS é o principal tributo em vigor. Não é isso que fere o princípio da simplificação. Letra C, o argumento de que o direito tributário brasileiro depara-se com grandes desafios. O que tem a ver isto aqui com o princípio da simplificação. Letra D, ao fato de contribuintes e advogados serem obrigados a se debruçar sobre 27 diferentes legislações do país para entender essa bodega desse imposto, desse tributo chamado ICMS. É lógico que é isso que fere o princípio da simplificação, por isso a letra D de Deus, tem de ser a resposta. Letra E, né? A crítica do autor à recorrência das mesmas regras tributárias em 27 diferentes legislações do país. Não é o que o texto fala, por isso o isso retoma a letra D de dado. Ok? Vamos embora. Partamos para a próxima. Aí na próxima, também não está com essa bola toda, vamos que vamos. O nome é o nosso rosto na multidão de palavras. Delineia os traços da imagem que fazem de nós, embora não do que somos no íntimo.
Alguns escondem seus donos, outros lhes põem nos olhos um azul que não possuem. Raramente coincidem nome e pessoa. Também há rostos quase idênticos, e os nomes de quem os leva pela vida fora são completamente díspares, nenhuma letra se igualando à outra. O do autor deste texto é um nome simples, apostólico, advindo do avô. No entanto, o sobrenome pelo qual passou a ser conhecido é incomum, sonoro, hispânico, ou seja, tem origem na Espanha, né? Hispânico, com uma combinação incomum de nome e sobrenome. Difícil seria encontrar um homônimo, ou seja, alguém com o mesmo nome e sobrenome. Mas eis que um surgiu, ou seja, um cara com um nome e um sobrenome, um homônimo, surgiu quando ele andava pelos 20 anos e continua ao seu lado até agora, uma sombra amiga. Então repare, no que concerne ao texto precedente, julgue o item a seguir o próximo item. O vocábulo 1, aquele 1 na linha 14, refere-se a um indivíduo cujo nome é idêntico ao do autor do texto, nome e sobrenome, que é o tal daquele homônimo. É exatamente o que a gente leu. Repare, não há dúvida, por isso que o comentário está certíssimo. Joga no papai de novo, Fabão. Aí o cara vai me falar que esta questão é de interpretação de texto. Isso é interpretação de texto, meu aluno? Isso é uma mera leitura do texto. É ler o texto e entender o texto. Você não precisou chegar a conclusão alguma, não teve de inferir nada. Então pare com essa mania de achar que tudo é interpretação. E quando for interpretação, lembre-se, não posso extrapolar, não posso contradizer, não posso restringir. É ficar ali presinho ao texto, tentar enxergar as entrelinhas, usar o meu conhecimento de mundo e chegar ao resultado e passar na minha prova, se Deus quiser, é o que vai ocorrer. Então, só por causa disso, só porque eu falei bonito, vamos para a próxima. As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos. Alimentar-se, proteger-se do frio e do calor, ter o que caçar, etc. Estas colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, qual alimentar-se, proteger-se do frio, do calor e ter o que caçar. E isso tudo são as tais necessidades dos seres humanos, ok? Veja que eu não estou interpretando nada, eu só estou compreendendo o que está escrito. Pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. Atender quem? As tais necessidades dos seres humanos. Julgue o item a seguir, o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. As formas pronominais estas, lembra? Aqui, ó, estas colocam o homem em uma relação de dependência. Estas o quê? As necessidades deles. E o las, na linha 7, que está aqui, ó, atendê-las. Atendê-las, atender quem? As necessidades dos seres humanos. Referem-se às necessidades dos seres humanos. Comentário certíssimo, melzinho na pepeta. Me colocou grandão. Meu aluno, é treinar muito. Questões de coesão textual. Porque quanto mais você treina a coesão, mais você olhe para a mão do amigo. Interpreta texto. Mas que na verdade não é interpretar. Melhor você vai compreender os textos. Compreensão de texto sem coesão textual não vai rolar. Então, ó, é treinar muito, pegar as questões que você sabe, né? Vários sites, em qualquer lugar, arrume um jeito.
pegue questões de coesão textual e treine muito, porque isso vai me ajudar muito a colocar você lá. E sabe que a nossa história tem de caminhar, né? O seu sucesso é o meu e é o nosso. Então, eu vou lutar por ele, hein? Então, bora, tem que treinar. Estou esperando você na próxima. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.